Amados irmãos, queridos, um grande privilégio para nós voltarmos à nossa igreja. Falo nossa porque aqui fui criado, aqui dei os primeiros passos. Eu gosto às vezes de contar algumas histórias quando aqui passo. Aqui que eu aprendi a gostar de saputi. Eu tenho um sítio, moro num sítio hoje ali em São Fidélis, e tem lá um pé de saputi. Aí há pouco tempo atrás eu trouxe um pouco de saputi para um primo meu chamado Jonas, aqui de Campos, Jonas Mendes. Aí ele perguntou para mim, onde você descobriu o saputi? Falei, olha, eu tenho lá no sítio, eu tenho um pé, mas a primeira vez que eu comi saputi foi nos fundos da primeira igreja. Existia um pé de saputi ali atrás, muito grande, e a gente pulava o muro. Não vai fazer isso não, embaixador. A gente pulava o muro para pegar os saputis. E era uma maravilha. Às vezes chegava domingo de manhã um pouco mais cedo, ou a embaixada também, a reunião era domingo à tardezinha, chegava mais cedo e pulava o muro. Então ali eu aprendi a gostar de saputi. Não sei se tem algum embaixador que foi embaixador junto comigo. Tem algum aqui? Osés, cadê Osés? Foi embora? Osés que me ensinou a pular o muro. Ele foi embora, né? Foi ele. É ele que me ensinou a pular o muro. Aí tinha alguns dessa época, Rafael, tinha um Fernando grande, que era da minha idade, tinha um Fernando, filho do Edmo, da Heroíto, Fernandinho, né? Fernandinho era o nosso mascote. E tinha ainda Luizinho, né? Cazuza, tinha Ronaldo, tinha alguns. Tinha o Rafael Faria. Então, meus irmãos, tinha esse grupo aí, que dava muito trabalho para o conselheiro Ari Carneiro. Ari Carneiro ficava doido com a gente, porque a gente gostava desses negócios, né? De ir pescar na lagoa, lá na Lagoa de Cima, ele nos levou lá algumas vezes, nos levou para o sítio do Florentino algumas vezes. Irmãos, eu sou muito agradecido a algumas figuras, inclusive o próprio Florentino, o irmão Florentino, ele tem uma história junto com a embaixada, muito interessante. Alguns embaixadores como eu eram pessoas assim, bem carentes financeiramente. Filho de... Meu pai era estudante, fazia o curso normal de manhã, o seminário à noite, minha mãe também, era uma luta tremenda. Então, nós queríamos ir no Sítio Sossego, tínhamos o sonho. E o irmão Florentino ouviu desse sonho da gente. Ele foi lá na embaixada e falou assim, olha, vocês vão responder algumas perguntas bíblicas e aqueles que responderem, eu vou dar 2 ou 3 vagas, eu vou pagar para vocês irem. Aí eu rapidamente prestei atenção, né? E, irmãos, eu fui um dos que foi. Eu não sei quem mais foi junto comigo, pago pelo Florentino, pelo irmão Florentino, mas eu fui um. Então, olha só que coisa boa, né? Então, a primeira vez que eu fui no Sítio Sossego, como embaixador do rei, foi o irmão Florentino que bancou minha passagem, porque ele tinha amor pelos meninos e achava que os meninos deveriam ir lá. E fomos lá e ganhamos medalhas, foi uma bênção tremenda. Fomos numa rural velha. Eu não me lembro muito bem quem foi o motorista, mas foi alguém que nos levou e a rural tinha timbre no volante, quebrou no meio do caminho e foi uma bênção. Mas chegamos, fomos e voltamos e Deus nos abençoou. Então temos histórias assim, né, irmãos? Umas histórias maravilhosas. E aqui nessa igreja, então, eu aprendi tantas coisas boas. E uma das coisas que eu mais aprendi foi junto aos embaixadores do rei. Então, lá pelos idos, né, de 60 e alguma coisa, eu já era embaixador do rei. E aqui, enfim, foi uma bênção tremenda. E a gente teve essas experiências todas e aprendemos bastante coisa. E a primeira vez que eu preguei foi num culto de embaixador do rei. Fui na casa do Edmo Heroíta. Eu tinha mais ou menos uns 11 anos, 12. Me deram essa tarefa. Você que vai pregar. Porque seu pai prega, tal, não sei o quê. E meu pai realmente pregava. Aí eu fiquei pensando, o que será que eu vou pregar, né?
Eu me lembro que meu pai tinha uns cadernos pequenos, eram os cadernos que tinham, chamava-se caderneta nessa época, um caderno que ele tinha ali um aramezinho que, né, pegava as folhas, e meu pai fazia o esboço do sermão, dos seus sermões naquele caderno. E normalmente o seu esboço era a primeira página e às vezes a segunda. Aí eu fiquei pensando, eu falei, vou pegar um esboço daquele. Fui lá e arranquei um esboço. E fui lá pro culto. Um culto sábado à tarde, alguma coisa assim, lá na casa do Edmo Heroíta. E lá estavam, claro, os filhos, os embaixadores, graças a Deus não tinha mais ninguém. Foi uma bênção. Aí eu peguei aquele esboço e li. E li, meus irmãos. Li o esboço. E tal, quando terminei de ler o esboço, falei, amém. E todos disseram amém, porque estavam com vontade de comer o lanche, eu acho. Disseram amém, acabou. Foi a mensagem assim que eles viram e ouviram mais rápida. Durou mais ou menos 1 minuto. Se tanto. Mais ou menos 1 minuto. Foi uma bênção tremenda. E a Heroíta foi realmente uma pessoa especial, né? Ela no final me cumprimentou e falou, gostei da sua mensagem. Que bênção, né? Falei, que coisa boa, né? Gostou da minha mensagem. Enfim, meus irmãos, são essas histórias, viu, embaixadores? Mas eu vi o irmão Rodolfo, que foi embaixador-chefe, né? O Rodolfo foi embaixador, né? E vai ser conselheiro, deu uma ordem. E eu fui militar, né? Eu sou militar da reserva. E a gente gosta de ouvir ordens, viu? E dar ordens. Vamos ver se os embaixadores estão prontos para ouvir a ordem e cumpri-la. Embaixadores, de pé. 1, 2. Uma vez embaixador. Sempre embaixador do rei. Amém. Embaixador sentados. 1, 2. Muito bem. Era mais ou menos assim que a gente dava ordem lá no exército. Viu, Rodolfo? O negócio é meio assim, mais radical. Mas eu queria nessa manhã, irmãos, pensar junto com os irmãos sobre turma, sobre grupos, sobre ídolos, sobre modelos. Alguns, com certeza, já ouviram a seguinte pergunta, esses embaixadores. O que você quer ser quando crescer? O que você quer ser? Quem que você gostaria de imitar? Qual seria o modelo? Então, tem ali, com certeza, alguns ficam pensando nas boas profissões. Olha para o irmão Nivaldo e falei, eu gostaria muito de ser dentista, porque com certeza é um negócio bom. Cadê o pastor, o irmão Nivaldo? Já foi embora? É músico e tal, né? Olha para alguns, olha para o irmão Paulo e fala, eu não sei qual é a sua profissão, e pensa, eu queria ser igual o irmão Paulo. E a gente sempre tem um modelo, alguém a seguir. E, normalmente, nós perguntamos, o que você gosta mais de estudar? Você gosta de estudar alguma coisa? Eu me lembro, meus irmãos, que no meu caso não gostava de estudar nada. Eu era um bom estudante de nada. Gostava muito de soltar pipa. Soltava pipa, jogava baleba, jogava peão e ia nadar no Rio Paraíba escondido, porque meus pais não podiam saber. Ia lá e aprendia a nadar no Rio Paraíba. E gostava muito de pular muros para pegar frutas. Não gostava muito de estudar. Mas chega num momento que a gente tem que se despertar, né? Então as pessoas perguntam para a gente, quem gostaria de ser, como você está na escola, o que você gosta mais de estudar? E alguns, claro, que gostam das ciências humanas, outros das ciências exatas, e assim ele vai dirigindo mais ou menos sua vida. E alguns talvez pensem, eu gostaria de ser como o pastor Rogério, um homem de Deus. E nós tínhamos e sempre tivemos modelos. Alguns talvez queiram ser atletas. Estou vendo ali que alguns são fortes, né? Alguns talvez olhem para Neymar e falem, poxa, eu queria ser com esse camarada aí, Neymar, né? Alguns olham para esses lutadores de MMA, eu queria ser como aquele cara lá. Eu não sei quem é hoje o mais famoso deles, mas teve o Anderson Silva, né? Teve alguns aí, Vitor Belfort, teve uns camaradas aí que eram grandes lutadores. Talvez alguns pensem nisso.
Enfim, tem vários modelos, de vários tipos de modelos de pessoas. E, claro, tem alguns que nós não queremos ser também. Não, igual isso aí eu não quero ser de jeito nenhum. Não sei se alguém gostaria de ser faxineiro. Alguém gostaria? Amém? Levanta o braço. Não? Ninguém. Então, normalmente, algumas profissões ninguém quer ser. Mas, talvez, alguns venham a ser. Enfim, meus irmãos, tem essa ideia do que queremos ser e, às vezes, qual é a sua turma? Aqui em Campos tinha umas turmas. E essas turmas, às vezes, até brigavam umas com as outras. Existiam grupos, né? Eu morei ali na Lapa. E a Lapa morei na rua Riachuelo. E ali tinha uns grupos, né? Do lado de cá era mais Lapa, do lado de lá era mais Matadouro. Então, aqueles grupos não podiam nem se encontrar direito, que dava problema. Então, grupos, às vezes, né, são rivais. Então, qual é o seu grupo? E, às vezes, nós também somos identificados por nosso time. Qual é o seu time? Fala não, que seu time deve estar mal. Né? Seu time está bem? Olha, mas pode se dar mal. Enfim, tem esse negócio de time. Esse negócio de time é um negócio complicado. Às vezes, as pessoas querem nos identificar por famílias. Eu estive no exército, como falei, há pouco tempo, os irmãos sabem, alguns, e quando a gente está na academia, tem uma escolhas que eles fazem e que nós queremos muito participar daquelas escolhas. E eu fui escolhido, certa vez, para ir a Brasília e entregar a espada de alguém que foi promovido a general. Então, general de brigada. Então, quem foi promovido a general foi o general Tinoco, daqui de Campos. Então, porque eu era de Campos, eu fui escolhido. E fui para lá, para Brasília. Aí tinha os parentes do general Tinoco, pessoas de alto nível, pessoas que, né, tinham muitos recursos. Aí uma senhora, com toda, né, aquela vontade de me conhecer tal, e soube que eu era de Campos, perguntou: qual é a sua família? Aí, meus irmãos, qual é a minha família? A minha família era Rodrigues de Jesus. Coitado da minha família, totalmente desconhecida. Uma família que, mais do que comum. Aí, e você morava onde? Eu morava na Lapa. Aí ficou mais ainda comum o negócio. Porque aqui na época, né, era Avenida Pelinca, eu não sei quais são os bairros hoje mais chiques, mas eram alguns bairros por aquele lado, o lado de lá, assim, o lado de longe, né? Era aquele pessoal que morava lá. Aí eu morava lá. Aí ali mesmo terminou a conversa, não teve muita continuidade, não. Porque ela viu que realmente aquele cadete ali não representava assim uma figura, né, de grandes famílias, muito menos morava muito bem ou morou muito bem. Mas enfim, irmãos, às vezes as pessoas querem identificar, mas muito mais do que o presente, nós às vezes queremos saber do futuro. E no futuro vem essa ideia, o que você quer ser, no futuro que aquela ideia que quem que você gostaria de pensar como modelo, esse seria o futuro. Na Bíblia tem vários modelos, mas eu gostaria de ter um modelo também missionário, e os embaixadores devem continuar a estudar, né, pessoas que foram grandes missionários. Eu me lembro que eu para galgar o posto de arauto, eu tive que aprender sobre Valdomiro Mota. Foi missionário na Bolívia, e depois eu conheci a irmã Creuzinha, esposa do pastor Arídio, né, que foi pastor lá da primeira de... Como é o nome daquela igreja? Itaim Paulista. E a irmã Creuzinha, ela morou na Bolívia, enfim. Foi muito interessante conversar com a filha daquele missionário que nós estudamos tanto sobre a vida dele. Eu não sei se os embaixadores conhecem a vida do pastor Gunther Carlos Krieger. Sabem quem é? O pastor Gunther Carlos Krieger é o pastor e é o missionário que hoje está há mais tempo na Junta de Missões Nacionais. Até há mais ou menos 3 anos atrás, 2 anos e alguma coisa, era a irmã Margarida Lemos Gonçalves,
que tinha mais de 60 anos de missionária. O pastor Gunther, esse ano, completou 57 anos de missionário. Coisa boa, né? 57 anos. Trabalhando entre os índios. O pastor Gunther, aqui de Campos tem alguém que trabalha junto com o pastor Gunther, é o pastor Cláudio. E a irmã, lembra o nome da esposa dele? É, do pastor Cláudio. Renilva, irmã Renilva, são daqui de Campos. Né? O pastor Gunther, ele foi para uma tribo no antigo Tocantins, no antigo Goiás, que agora é Tocantins, chamada, essa tribo era Xerente, é Xerente. E a tribo tinha 350 indivíduos. E a tribo estava em decadência, e a tribo, ela tinha uma língua falada, mas não tinha língua escrita, e a tribo tinha muitas doenças infantis, e o pastor Gunther foi enviado para aquela tribo ainda solteiro, e depois ele se casou com a irmã Wanda Krieger. E o pastor Gunther foi para lá, e começou a pregar o evangelho. Diz ele que nesse início ninguém se convertia, Aí ele verificou que ele tinha que fazer alguma coisa que ele não imaginava nunca que fosse ter que fazer. Ele teve que aprender a língua xerente. E o pastor Gunther é uma pessoa que tem uma capacidade tremenda. Ele fala inglês, ele tem origem alemã, fala alemão e, claro, fala português. E teve que aprender a quarta língua e depois, mais tarde, ele fez o seu mestrado em grego. Então o pastor Gunther foi para lá e começou a estudar aquela língua, aprendeu a língua. E o pastor Gunther criou toda a linguagem escrita da língua xerente. Ele e o pastor Rinaldo de Matos. Ele gerou toda a linguagem escrita daquela língua. Irmãos, esse é um trabalho dificílimo. E tinha sons naquela língua que era para dentro. Imagine que nós sempre falamos para fora. Tinha alguns sons que eles falavam assim... Imagine colocar esse som para dentro em alguma coisa escrita. E ele colocou. E aí ele gerou as cartilhas, gerou os dicionários, tudo isso por um missionário nosso. Aí é por isso que ele está lá há 57 anos. Irmãos, hoje a nação xerente tem mais de 4.000 indivíduos. Na nação xerente tem pessoas que têm mestrado. A nação xerente tem vários professores, tem vários funcionários da FUNAI, e a nação xerente tem pastores. Amém, irmãos? Amém. Aquela tribo que estava em decadência, ela aprendeu tanta e tanta coisa pelo casal, através do casal, o pastor Gunther Carlos Krieger e a irmã Wanda. E anteontem eu recebi um telefonema deles. Nós ficamos lá no Tocantins, um certo tempo, construindo um lar batista. Ficamos muito amigos do pastor Gunther. E eles continuam lá, irmãos. Continuam lá. Aí alguns ficam pensando assim, mas será que é bom para a família missionária? E os filhos? E os filhos do pastor Gunther? Coitadinhos, né? Os filhos devem ter sofrido demais. Os filhos não devem ter tido condições de estudar, estavam lá no interior do Goiás, que agora é Tocantins. E se lá hoje é difícil estudar, imagina naquela época. Claro que hoje, né, há mais ou menos 23, 24 anos, se organizou e criou uma cidade próxima, chamada Palmas. Essa cidade é a capital do Tocantins, que fica a mais ou menos 60 quilômetros do início da aldeia xerente. Então hoje tem a cidade de Palmas, a capital estadual, tem faculdade, tem universidade, hoje tem hospitais, tem tudo isso. Mas imagine há 50 anos atrás, irmãos. Como é que era a situação lá? Mas aquele casal colocou seus filhos nas mãos de Deus. Ele tem 3 filhos. Um filho entrou na área da música. Ele toca muitos instrumentos. Ele hoje está nos Estados Unidos. E está lá há muito tempo, porque ele é alguém que conhece demais de música. E foi para lá. O outro filho dele é médico. Trabalha aqui no Rio de Janeiro. E o outro é pesquisador da USP, doutor em física. São os filhos do pastor Gunther. Meus irmãos, quando alguém se dedica a Deus, Deus abençoa. Amém?
E Deus foi abrindo portas. Deus foi dando condições, dando inteligência, capacidade àqueles filhos, e eles estudaram. O pastor Gunter está lá, continua lá na tribo Xerente. Se alguém quiser visitar, quem sabe a embaixada faça uma visita lá, pastor. Hein, pastor, o irmão Paulo? Visitar o pastor Gunter Carlos Krieger. E a irmã Wanda. Irmãos, o pastor Gunter, para mim, é um tremendo modelo especial de homem de Deus, dedicando toda a sua capacidade, sua inteligência, para que um povo pudesse ser resgatado. Diz a palavra de Deus que, em Lucas 15, quando as coisas foram achadas, né? A dracma perdida, a ovelha perdida, depois, no finalzinho desses 2 trechinhos, diz que há mais alegria no céu por uma alma que se arrepende, se converte, do que por muitos justos. Então, com essa ideia, o pastor Gunter foi, pregou, aprendeu a língua, traduziu, criou a linguagem, fez aquilo tudo, e por isso que ele está lá até hoje. E o Novo Testamento, ele traduziu na língua xerente, e continua seu trabalho traduzindo o Velho Testamento. E assim, é algo fenomenal vermos alguém com tanta dedicação. Então ele é um modelo interessante para nós pensarmos como missionário, como alguém dedicado, alguém muito, mas muito inteligente. Irmãos, a nossa mente tem várias capacidades, várias inteligências, e uma delas é nós aprendermos línguas. E quando você aprende uma língua que não tem nada escrita, não tem nada, é complicadíssimo, e gera ainda todos os caracteres, gera todo o dicionário. Que dificuldade. Mas o pastor Gunter teve essa capacidade gerada por Deus. E na Bíblia, irmãos, será que nós temos alguns modelos? Eu queria pensar com os irmãos somente numa dupla, e dessa dupla quero tirar um. Quem é o embaixador-chefe? João. De pé 2, João. João. João, agora você está aí. Você com certeza já dirigiu muitas reuniões de embaixadores, tal. O capítulo 13 e 14 de Números traz a história, João, de uma dupla muito legal. Eu sei que você sabe o nome da dupla, mas vou te recordar. Josué e Caleb, certo? Certo, João? Josué e Caleb, viu como o João sabe, irmão? Josué e Caleb. Você sabe contar a história, João, deles? Essa história aí? Mais ou menos? Agora, você sabe que com eles, né, foram escolhidos igual vocês, escolhidas pessoas especiais, pessoas que eram príncipes das tribos, pessoas que eram líderes, pessoas que eram fortes, inteligentes, capazes. Foram escolhidos quantos de cada tribo para ir fazer um reconhecimento na terra de Canaã? Você sabe quantos de cada tribo? Foi exatamente 1. Isso, João, 1. 1 de cada tribo. Então, e Josué era de uma tribo, Caleb era de outra tribo. Agora, João, você que é um rapaz inteligente, conhecedor da Bíblia, eu queria que você me dissesse um nome apenas, dos outros 10, que foi junto fazer lá o reconhecimento. Oséias? Não, Oséias era o próprio Josué. Você não sabe não, né, João? Não sabe. Tem que falar assim, eu não sei. Irmãos, eu também não sei. Sabe por quê, irmãos? Porque esses outros 10 foram esquecidos. Nós lembramos de Josué e Caleb. João, sentado 2. Muito obrigado, João. Tua participação foi excelente. Nos ajudou muito. Irmãos, essa dupla, Josué e Caleb, foi junto com os outros 10 fazerem um reconhecimento. O reconhecimento durou 40 dias, lá na terra de Canaã. Alguns dizem que para ir e voltar, talvez levasse cerca de 2 dias. A posição que eles estavam, para ir e voltar caminhando, levava 2 dias. E talvez tivesse ficado lá, os outros 36, no total deu 40 dias. 40 dias de reconhecimento. Foram lá e tinham como missão, reconhecer, verificar a situação da terra, se era boa, se era ruim, se tinha árvore, se não tinha, se tinha frutos, se não tinha, se
as pessoas que ali moravam eram fortes, eram fracas, capazes, boas para a guerra ou não. E aquele grupo foi. E ao irem, eles foram com todo entusiasmo e foram felizes porque foram escolhidos. Coisa boa ser escolhido. Foi escolhido entre seus pares, entre todos aqueles da sua tribo, cada um foi escolhido e foi, imagine, eles indo para a terra de Canaã. Olha, nossa missão é muito importante, nós estamos indo porque nós fomos os melhores de cada tribo, e coisa boa, vamos lá, vamos conversar, vamos verificar esse negócio todo. E foram, irmãos, e verificaram também que tinha lá muitas coisas, muitas situações interessantes. A terra era boa, a terra produzia leite, produzia mel, tinha frutos maravilhosos, eles trouxeram um cacho de uva tão grande que eles tiveram que 2 homens carregar o cacho de uva, colocaram um sarrafo, um pau, para pendurar o cacho de uva, e trouxeram aquele cacho de uva que devia ser um enorme cacho de uva. Olha que coisa interessante, trouxeram. Mas toda a missão militar, todo trabalho, normalmente na volta do trabalho, nós temos que dar um relatório. E eles tiveram que dar um relatório também. E o relatório teve 2 partes bem nítidas, bem claras. A primeira parte, todos concordaram que a terra era boa, a terra manava, tinha leite, tinha mel, a terra era assim, maravilhosa, a terra produzia muitas coisas boas. Olha os frutos, trouxeram os frutos para mostrar como aquela terra era boa. Até aí todos concordaram. Mas quando começaram a falar das pessoas, houve discordância. E 10 falaram, olha, lá as pessoas, os homens, as mulheres, né, aqueles que moram lá são pessoas especiais, fortíssimas, gigantes, filhos dos Anaquins, ou filhos de Anak, são pessoas assim, e são pessoas tão grandes que aos nossos olhos nós somos gafanhotos e eles são gigantes. O gafanhoto, por maior que seja, ele tem 10, 12 centímetros. Imagine um gafanhoto perto de um gigante de 2,30 m, 2,40 m. Então realmente a desproporção era um negócio assim, gigantesco. E esse grupo, ele estava tão assim, surpreso, tão empolgado e tão assim, aquilo falou tanto aos seus corações que eles até exageraram, ou se equivocaram, ou alguns poderiam dizer, até mentiram. Porque eles falaram assim, aos nossos olhos, eles parecem gigantes e nós somos gafanhotos. Também aos olhos deles. Irmãos, é claro que eles não se deixaram ver. Porque eles eram um grupo de espias. E aquele grupo que estava lá morando, lá em Canaã, não os viram. Senão eles teriam sido destruídos, mortos. Então eles não foram vistos. Mas aquilo estava tão empolgando, tão na sua mente, estava ali, que eles falaram dessa maneira. Muito bem. Mas 2, que eram 2, aqueles 2 famosos, que eram quem? Josué e Caleb. Bem alto. Eram quem? Josué e Caleb. Os outros 10? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem eu. Então Josué e Caleb levantaram sua voz e falaram assim, nós precisamos e podemos ir lá, podemos ganhar deles, podemos ocupar aquela terra, porque essa terra Deus já nos deu. É uma terra nossa, é herança do Senhor. Então, com isso, irmãos, eles mostraram algumas características interessantes, embaixadores do rei. Além de serem pessoas especiais, fortes, inteligentes, pessoas que foram escolhidas pelos homens, eles agora estavam demonstrando que eram pessoas também corajosas e tinham uma característica especial de fé. Eles confiavam em Deus. Confiavam em Deus porque realmente eles eram de uma tribo que estava vindo, né, lá do Egito, uma tribo que estava vindo, que era, apesar de numerosa, era uma tribo que não tinha treinamento militar, era uma tribo que estava vindo de um deserto, estava talvez pensando assim, lá existem cidades fortificadas, pessoas treinadas para a guerra, exércitos, e nós somos pessoas que há pouco tempo atrás nós éramos escravos no Egito. Então eles ficaram com essa consciência,
esses 10, e os outros 2 esqueceram essas características e se lembraram de Deus. Nosso Deus nos dará capacidade, nos dará força, nos dará poder. Nosso Deus vai nos fazer vencer. Se lembraram de Deus. Então esses 2, nós podemos ver que eles eram pessoas especiais, modelos a serem seguidos. Josué e Calebe. E tanto é assim que pessoas até hoje botam nome em seus filhos de Josué e Calebe. Até hoje. E vocês devem conhecer algum Josué e algum Calebe. Não sei se nos embaixadores tem algum Josué e algum Calebe. Tem não? Então nós temos que buscar algum Josué e algum Calebe, né? Então, meus irmãos, essas pessoas então mostraram, esses 2 mostraram. E mais tarde, quando nós formos ver o que aconteceu com um deles, nós vemos que ele foi assim, mais especial ainda, porque ele foi o substituto de um grande líder libertador, Moisés. Josué substituiu Moisés. E Josué, meus irmãos, apesar dessa coragem, dessa capacidade, apesar de ser uma pessoa que todos deviam confiar muito, ele ficou numa complicação danada, porque agora ele tinha que liderar todo aquele povo. E aí ele ficou assim, com certeza, um pouco em dúvida, um pouco assim, será que vai dar para mim? Será que eu vou conseguir? Aí se nós abrirmos a palavra de Deus, em Josué capítulo 1, você tem Bíblia aí, embaixador do rei? Tem Bíblia? Se não tem Bíblia, tem que ter a Bíblia na mente. Tem Bíblia no celular? Sua Bíblia está ali atrás? Então vai lá pegar sua Bíblia. Que você vai ler para a gente aqui um pedacinho. Como é seu nome? Luiz Felipe. Luiz Felipe vai ler para a gente. Passa para eles ali, Paulo, o meu irmão Paulo. Vai ler para a gente Josué capítulo 1, o versículo 5. Luiz Felipe. Luiz Felipe, lê aí para a gente. O versículo 5 vai mostrar para a gente que Josué estava precisando de alguma coisa, porque ele estava ali, né, numa dificuldade tremenda. Josué, na sua Bíblia tem Josué, Feliz? Tem, né? Beleza. Capítulo 1, versículo 5. Tranquilo, Felipe. Vai lá. Como é que faz aí, irmão Paulo? Ajuda ele aí. Esse negócio aí. Isso. Alô. Aquela voz bem. Oh, muito bom. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo. Não te deixarei nem te desamparei. Desampararei. Leva o microfone, leva a Bíblia e passa para o segundo lá. Qual é o nome do segundo? Vitor Hugo? Vitor Hugo, que nome bonito, hein? Vitor Hugo, alguém importante, hein? Escreveu livros aí e tal. Aí, Luiz Felipe, leu o seguinte, irmãos. Ninguém se susterá, ninguém ficará, ninguém fará, né, nenhuma reação diante de ti. Ninguém reagirá, ninguém fará nada diante de ti. Ninguém vai fazer com que você não seja vitorioso. Ninguém vai te derrotar. E olha, Josué, como eu fui com Moisés, e Josué tinha visto, irmãos, como Deus tinha sido com Moisés. Deus tinha feito maravilhas com Moisés. Josué veio lá do Egito. Josué viu o mar se abrir. Josué viu Moisés pedir a Deus e água brotar da rocha. Josué viu, né, várias e várias situações difíceis que Moisés foi vitorioso junto com Deus. Josué viu todo o caminho do deserto. Josué viu que Moisés trouxe as tábuas da lei. Josué viu muitas coisas acontecerem, muitas coisas. Aí Deus fala para Josué que ele vai ser com Josué, como foi com Moisés. Olha que promessa maravilhosa. E ninguém vai poder ficar na sua frente. Eu serei contigo, né? Não te deixarei, nem te desampararei. Mas você precisa, Josué, você precisa ter algumas características. E agora o Vitor Hugo, o grande Vitor Hugo, né, que escreveu um livro maravilhoso, Os Miseráveis. Beleza? Foi isso mesmo? Não sei.
Mas, Vitor Hugo, você vai ler para mim, para nós aqui, o número 6, versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes darei. Olha, meus irmãos, que maravilha. Deus falando para Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Então eu falei para vocês que eu era alguém, né, que não gostava de estudar de jeito nenhum. Mas teve um momento da minha vida que eu pensei assim, se eu não estudar, eu vou ser o quê? O faxineiro. Eu vou ser alguém que, em vez de pegar uma caneta, que é bem leve, eu vou pegar a enxada, que é bem pesada. Então, nessa escolha, eu falei assim, eu tenho que estudar. E eu vou ter que superar as minhas dificuldades. Vou ter que me esforçar. Aí eu tive que me esforçar. Então, vocês, às vezes, vocês pensam, mas eu sou um príncipe. Eu sou alguém especial. Eu já sou alguém assim que, na minha família, minha mãe me chama de príncipe. Chama, não? A minha mãe me chamava de príncipe. Noêmia, alguém se lembra dela aí? Irmã Noêmia me chamava de príncipe. Então eu podia pensar assim, eu sou um príncipe, olha que coisa boa. Se eu sou um príncipe, eu não preciso me esforçar. Com certeza eu terei um principado, terei castelos. E talvez vocês pensem assim, olha, eu estou aqui na flor da idade, tenho 13, 14, 15 anos, e eu sou um príncipe, minha mãe me falou isso, meu pai, meu tio, meu irmão, eu sou um príncipe. Mas aqui tem um conselho bom para você, príncipe. Você que é príncipe igual Josué. Josué era um príncipe, era alguém especial dentro da sua tribo. E aí Deus fala para ele, esforça-te e não desanime, tem bom ânimo. Porque vai surgir dificuldades. Mas eu prometo para você que você vai fazer e vai dar continuidade àquilo que Moisés não pôde fazer, que era vencer os inimigos na terra de Canaã. Você que vai levar esse povo para lá. Aí você vai pensar assim, o que eu serei na minha vida? Aí o que eu digo para você é o que Vitor Hugo, o grande Vitor Hugo leu. O que o grande Vitor Hugo leu? Esforça-te e tem bom ânimo. Vamos falar todos juntos? Ah, meu irmão, nesse ânimo de vocês aí, embaixadores de pé, 1, 2. Olha, embaixador, esse esforço tem bom ânimo de vocês, eu fiquei desanimado. Me deu vontade de sentar e depois talvez deitar. Então nós vamos falar como embaixadores do rei. Esforça-te e tem bom ânimo. Atenção, no 3. 1, 2, 3. Esforça-te e tem bom ânimo. Agora sim, agora deu um gás em mim aqui. Agora eu fiquei animado. Embaixador, sentado, 1, 2. Agora eu fiquei animado. Esforça-se, tem bom ânimo. Meus irmãos, a igreja do Senhor tem que se esforçar para chegar nos 35 PGMs. Eu já li isso aqui, né? Tem que se esforçar. A igreja do Senhor tem que se esforçar para que esses embaixadores aprendam cada vez mais. O irmão Paulo e seus outros conselheiros têm que se esforçar para que eles aprendam cada vez mais. E eles precisam se esforçar também para que sejam alguém na vida. Alguém como o pastor Gunther, alguém como Josué, alguém como o pastor Rogério, tem que se esforçar. E aí você que talvez, como eu, tenha bastante preguiça. Eu tinha preguiça, rapaz. Gostava de dormir. Hoje tem outras coisas que chamam a atenção de vocês, que é o tal dos joguinhos do celular. Eu não tinha, na nossa época não tinha, né mesmo? Não tinha celular, nada disso. Eu fui ver o primeiro jogo esses joguinhos assim, foi lá quando eu estava na academia. Aí tinha um joguinho lá que jogava como se fosse um ping-pong. Era deve ser avô do Nintendo. O avô do Nintendo era um joguinho que 2 pessoas jogavam. E era um ping-pong. Na televisão. Botava na televisão o negócio. Então, nessa época, eu não tinha nada disso. Então hoje vocês ainda têm esse problema, que é um problema bom, né? Que são os joguinhos. Joguinhos de celular, joguinhos de vários tipos, né? Joguinhos eletrônicos, coisa boa. Mas por outro lado, isso pode atrapalhar. Então a Bíblia fala para mim e para você: esforça-te e tem bom ânimo. Vamos falar juntos? Esforça-te e tem bom ânimo.
Amém. Amém, igreja? Amém. Amém. Esforça-te em ter bom ânimo. Por quê? Por que tem que fazer isso? Versículo 7, o próximo. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Amém. Então, para que Josué pudesse conduzir pelos conhecimentos, pelos princípios da lei de Deus, ele precisava se esforçar. Então vocês cantaram. Cadê o cantor? O rapaz cantou aqui na frente. Foi você que cantou, né? Um dos hinos que foi cantado, dos cânticos, falou assim, que os pecados, né? Os pecados atraem, os pecados são tentações, as tentações, não teve um hino assim? O segundo, se não me engano. Então vai haver muitas tentações, vai haver muitas armadilhas satânicas, vai haver muitos que tentarão levá-los para os maus caminhos. Vai haver muitos que falarão talvez para você, olha, a sua mãe falou que você é um príncipe. Lá na igreja, o irmão Paulo te ensinou tantas coisas boas e você aprendeu. Mas olha, tem um caminho aqui que é melhor. Só que normalmente esse caminho não é melhor, é um caminho pior. Então, por isso que nós temos que nos esforçar e ter bom ânimo, para quê? Para seguir os conselhos do irmão Paulo, para seguir os conselhos bíblicos, para aprender da palavra de Deus. Porque aqui está descrito que o próprio Josué teria que ter um esforço, teria que estar animado para seguir a palavra de Deus. Aí, ele fala ainda que, durante o seu caminhar, ele deveria seguir e apontar para um alvo de maneira reta. Vamos ver o versículo 8, o próximo aí. Como é seu nome? Primeiro. Adriano? Adriano, por favor, nos ajude aí. Versículo 8. Não cesseis de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer um segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém, irmãos? Eu me lembro que quando a gente estava ali aqui na igreja, ainda como juniores, tinha umas coisas muito interessantes, não sei se tem hoje ainda, que era os desafios bíblicos. E tinha um nome especial esse negócio, mas não estou lembrando mais o nome mais. Eu sei que a gente tinha que abrir a Bíblia rapidamente e ler. Como é o nome desse negócio? Desembanhar a espada, 1, 2, 3. Tinha um nome desse negócio. E tinha, às vezes, também, alguns tinham que memorizar. Minha mãe fazia a gente memorizar. Aí eu memorizei o Salmo 1, o Salmo 23, o Salmo 100. Memorizei alguns versículos com alguns endereços, né? 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem do que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Para que vocês sejam bem encaminhados, o que vocês estão vendo nesse versículo 8? Qual é o ensinamento do versículo 8? O ensinamento é que não se aparte da sua boca o quê? O livro desta lei. Não se aparte da boca. A Bíblia fala em outros versículos algo muito interessante que fala assim para a gente, ó. A boca fala do que o coração está cheio. A boca fala, presta atenção, embaixador do rei. A boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do quê? O coração está cheio. A boca fala do quê? O coração está cheio. A boca fala que o coração está cheio. Se seu coração está cheio de coisas ruins, aí, embaixador, eu me lembro que, graças a Deus, mesmo na minha adolescência, eu tinha muita coisa da Bíblia na minha mente. E aquilo me impedia, irmãos, de falar algumas coisas. E tinha alguns palavrões que eu nunca falei. Nunca falei alguns palavrões. Porque
O palavrão, quando chegava na minha mente, como se ali tivesse uma vacina, tivesse ali alguma arma dada por Deus. Isso aí não, isso não, você não pode falar, porque no seu coração tem outras coisas, não fale sobre isso. Então, quando alguém fala muito palavrão, é por quê? Porque o coração está cheio de quê? Palavrão. Aí, irmãos, é triste, né? Quando a gente vê algum crente falando um palavrão. E se o crente fala alguma mentira? E se o crente fala fofocas? E se o crente só olha para o outro e quando fala do outro só fala coisa ruim do outro? Aí nós temos que ter muito cuidado. Então a boca fala do que o coração está cheio. E aqui, nesse versículo, está dizendo para nós que o quê? Que a nossa boca não deve se apartar, se ficar longe do livro dessa lei. Antes, medita, estuda, pense nela durante o dia, durante a noite, durante todos os momentos. Pense nela, porque assim Deus fará com que o seu cuidado fique sobre você. E ainda, no final do versículo 8, ele diz que vai prosperar o seu caminho. Você, como é o seu nome? O último aí. O último. Daniel, rapaz, você tem uma história bíblica bonita, Daniel. Sabia? Conhece a sua história da Bíblia, né? Conhece? Beleza. Daniel, você vai ler de novo o versículo 8, mas eu queria que você pensasse lá no final. Versículo 8, Daniel, lê de novo para mim. Não se aparte, não se afaste. O que está dizendo aí? Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer o segundo, tudo quanto nele está escrito. Para aí, Daniel. Fazer tudo quanto está escrito. Passa lá para o nosso amigo lá, nosso irmão, o último lá. Ou então para o cantor atrás de você. Passa o microfone para alguém aí. O que está escrito lá, meu irmão? Segunda parte do versículo. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Então, essa é a segunda parte do versículo 8? Ah, não. Esse é o 9. Não, segunda parte do versículo 8. Por quê? Está escrito. O que está escrito? Tá. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Meus irmãos, olha que promessa maravilhosa. Se você não se apartar do livro dessa lei, se você meditar, se você aprender como está escrito lá no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E o versículo 11 do mesmo Salmo 105. Escondi a tua palavra onde? No meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Olha que coisa boa. Olha que coisa boa. Não é esconder a palavra de Deus lá na estante, embaixo da mesa ou na gaveta. Mas esconder a palavra de Deus aonde? No meu coração. Esconder a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra ti. Então, embaixadores do rei, aonde devemos esconder a palavra de Deus? Coração. Não, esse coração de vocês está bem escondido demais. Vou falar esse coração com vontade. Aonde devemos esconder a palavra de Deus? No coração. Amém. A palavra de Deus deve ser escondida no nosso coração para nós não pecarmos contra Deus. E aí, essa promessa que vem a seguir, diz para você, embaixador, diz para nossa igreja, diz para mim, que nós teremos sucesso. Que coisa boa, amém, irmãos? Glória, glória, glória a Deus! Nós teremos sucesso se escondermos, se tivermos a palavra no nosso coração, se meditarmos na palavra de Deus. Aqui na minha versão fala que nós prosperaremos. Alguns falam, irmãos, da teologia da prosperidade. Com certeza o pastor Rogério deve ter já pregado sobre isso aqui algumas vezes. Teologia da prosperidade, você venha para essa igreja que você não vai ter mais problema.
Venha para essa igreja que você vai ser curado. Venha para essa igreja que você vai ter dinheiro. Venha para essa igreja, enfim. Irmãos, não é nada disso. Venha para a palavra de Deus. Venha para a palavra de Deus, que os seus caminhos serão prósperos. Coloque a palavra de Deus no seu coração. E a prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Prosperidade não tem nada a ver com coisas materiais. Prosperidade tem a ver com coisas que têm preços e valores muito maiores, que é a paz de Deus. A paz de Deus não tem preço. A satisfação, a comunhão, irmãos, a comunhão da igreja não tem preço. Nós já andamos muito. No Brasil, eu já morei em tudo quanto é a região do Brasil. Conheço todos os estados, menos um, o Amapá. Já rodamos na África, já moramos 2 vezes nos Estados Unidos. Irmãos, a comunhão do povo de Deus não tem preço. Coisa maravilhosa é quando você fala para alguém: bom dia, boa noite, como vai, meu irmão? É a comunhão do povo de Deus, isso não tem preço. E aí, a palavra de Deus continue, e queremos já partir para o final. Amém, embaixadores? Amém? Amém. Vocês parecem que querem que eu continue? Vamos partir para o final. Amém, embaixadores? Amém. Amém. Eu queria que vocês falassem amém, que eu já estou cansado e quero almoçar também. Versículo 9. O próximo aí, versículo 9. O que está dizendo aí? Lembre-se da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo. Porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar, para onde você for. Aonde quer que você for, eu irei. Onde quer que tu fores, irei também. Olha que coisa boa. E aí, esse versículo, Jesus repete a ideia lá na área missionária, quando ele fala assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Então, Jesus fala para a igreja de hoje que estará conosco todos os dias se nós pregarmos o evangelho. E aqui, Josué recebe a promessa de Deus, que ele estará com ele por onde quer que ele andar. Irmãos, isso é maravilhoso. E é por isso, irmão Paulo, é por isso primeira igreja Batista de Campos, que eu olho para aquele grupo ali e fico imaginando os que não são embaixadores. Eu fico imaginando e pensando nos garotos, rapazes que estão longe. Talvez alguns parentes nossos, parentes meus, daqui de Campos, parentes seus. Eu queria, nesta manhã, convocar vocês, príncipes do Senhor, para pensar em seus amigos, seus colegas, lá da escola. Tem amigo na escola? Lá no colégio? Estuda onde? Eu estudei no IEPAM. Estuda lá? Era bom, não sei se continua. É bom ainda? IEPAM? Era bom. IEPAM. E o pessoal do liceu tinha raiva da gente. Não sei se continua com raiva. Lá no colégio eu tinha vários amigos. Mas vocês, além de amigos, têm parentes, primos, não tem? Pense neles. O que eles estão aprendendo? Igreja, vamos pensar nos sobrinhos, nos netos, vamos pensar nos vizinhos. O que eles estão aprendendo, meus irmãos? Ah, meus queridos, eu gostaria tanto de ver cada vez mais garotos, rapazes, adolescentes se juntando àquele grupo ali. Eu queria cantar junto com os irmãos um hino. E nesse hino, eu queria que você, embaixador, pensasse: será que eu posso me colocar nas mãos de Deus para ir buscar outros para virem para a minha embaixada? Se você pensar que Deus pode te usar, você vai, nós cantamos, eu vou cantar as estrofes, os irmãos vão cantar comigo o coro. 248. Cantor cristão. Meio raro esse negócio, né? Cantor cristão. Mas eu gosto muito do cantor cristão. 248 do cantor cristão. 248 fala: ide, meu filho, procurar
e de embaixadores procurar, já prestes alguns até a perecer, a morrer. No meio dos males, no pecar, sua alma a se corromper. Ide buscá-lo com pressa, ide buscá-lo já. Talvez você tenha amigos que estão lá, se encaminhando para caminhos difíceis, caminhos sem Deus, caminhos sem a palavra de Deus, caminhos sem orientação. E se eles continuarem desses caminhos, o final deles é um caminho de morte. Aí vocês podem ajudá-los, convidá-los para irem a cultos, como aquele culto que eu preguei pela primeira vez na casa do Edmar Heroíta, onde vocês mesmos talvez sejam os pregadores. Culto na casa de vocês. Então, eu queria que vocês pensassem, será que eu posso receber a missão de Deus de ir buscar pessoas, buscar amigos, buscar outros que podem ser meus colegas, meus companheiros na embaixada, pastor Joaquim, fala o resto, meu irmão, que eu esqueci, Joaquim Coelho dos Santos. Aí, meus irmãos, quem sabe o ano que vem, se eu estiver vivo até lá, eu venha pregar aqui e tenha um grupo de embaixadores ali, outro ali. Aí tem que sair, talvez, a bateria, não sei. Mas se você pensar assim, olha, eu queria muito que o ano que vem, quando a embaixada fizesse 61 anos, eu tivesse trazido aqui um amigo meu, um colega meu, um primo meu, um vizinho meu. Irmãos, nós temos essa ideia missionária importantíssima para eles. Eles podem ser missionários desde já. Eu queria que os irmãos cantassem comigo. Eu vou cantar as estrofes. Os irmãos cantarão. Se alguém puder tocar, senão eu vou pedir a Rose para tocar. Alguém pode tocar? A Rose mesmo? Então, Rose, por favor. Tem cantor aqui, o irmão pastor Paulo aqui, pode arrumar para você um cantor. Ide, meu filho, procurar, já prestes a perecer, no meio dos males, do pecar, sua alma a se corromper. Ide buscá-lo agora, ide buscá-lo já, com amor. Nós não vamos buscar essas pessoas e esses outros embaixadores, dizendo para eles somente os erros e as consequências dos erros, mas vamos buscá-lo com amor, com intenso fervor. Ide buscá-lo já. E se você é embaixador, está pensando assim, eu posso buscar, eu posso, quem sabe, ir lá. Se você pensa assim, se Deus está tocando no seu coração, eu queria que você fosse se levantando e pensando assim, eu tenho alguém que eu posso buscar, eu tenho alguém que eu posso. Se você está pensando assim, eu queria que você se levantasse, se juntasse a mim, que nós estivermos cantando. Ide, meu filho, procurar, já prestes a perecer, no meio dos males, no pecar, sua alma se corromper. Todos juntos. Segunda estrofe. Quem me dera contemplar agora esse filho meu, esse parente. Como desejo vê-lo entrar no caminho, na senda que vai ao céu. Todos, ide
embaixadores que estão querendo buscar, já estão de pé. Eu queria que chegasse aqui, se reunisse pertinho de mim. Os irmãos que pensam, será que eu posso buscar parentes meus? Será que eu posso ajudar alguém a vir e se estar junto com eles no próximo ano? Será que eu posso fazer isso? Se os irmãos, alguém quiser isso, alguém estiver pensando nisso, talvez lá do seu pequeno grupo, não sei, talvez seu vizinho, você possa dizer, existe na minha igreja um grupo maravilhoso que você pode fazer parte. Existe lá um conselheiro dedicado, que é o irmão Paulo. Você pode aprender tantas coisas boas. Você está aqui nesse caminhar, nessa tua vida, você tem feito tantas coisas, mas lá tem um grupo que vai te ajudar muito. É um grupo que aprende sobre coisas boas, aprende a palavra de Deus. É um grupo que tem, assim, feito esportes. É um grupo que tem feito coisas maravilhosas. Esse grupo se chama Embaixadores do Rei. Você não quer ir junto? E talvez você possa trazer, meu irmão, talvez você possa trazer, minha irmã, para que alguém, seu conhecido, seu parente, possa estar junto com eles. Se você pensa que pode fazer isso, eu gostaria que também você viesse à frente. Talvez seja seu sobrinho, talvez seja um filho, talvez seja um neto, talvez seja alguém que você ame tanto, mas está caminhando por caminhos ruins. Eu vou cantar a terceira estrofe. E se você pensa, eu posso trazer, eu vou orar por alguém, aí você vem à frente também, para que nós possamos depois orar. A terceira estrofe é assim: e de buscar meu filho já tão vil é o seu viver. Trazei-me meu filho como está, pois tanto desejo ter. Todos. De buscar no já, de buscar no já. De que maneira? De que maneira? Com amor, com intenso fervor. E de buscar no já. Amém, irmãos? Irmãos, existe um versículo tão maravilhoso, Efésios 3:20, que é um versículo que vem de encontro, às vezes, à nossa falta de fé. Vem de encontro aos desafios, talvez de meninos que você conheça. Fala assim, esse aí tá difícil. Esse versículo diz para mim e para você que Deus fará muito mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que em nós opera. Deus fará mais. Está pensando naquele seu amigo, seu vizinho, seu parente, está pensando nele? Deus pode fazer muito mais. Muito mais. Mas fala ainda ao meu coração, Efésios 3,14. Efésios 3,14, que é o mesmo capítulo, fala assim: por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, o que te leva a ajoelhar diante de Deus, a se prostrar diante de Deus e falar para Deus com todo o seu coração: Senhor, eu estou me prostrando diante de Ti, porque eu não tenho outra posição para falar com o Senhor. Meus irmãos, por causa dos embaixadores, por causa daqueles que serão embaixadores, por causa dos parentes meus e teus, eu quero me ajoelhar diante de Deus nesta hora, para orar ao Senhor. Se você sentir que esse é um motivo que te leva a se prostrar diante de Deus, eu queria que também você se ajoelhasse. Se você pode fazer isso, eu vou me ajoelhar. Eu peço que os embaixadores se ajoelhem também, pensando nos seus amigos, seus colegas. Vamos pedir a Deus, mas fique à vontade. Deus sabe das suas condições, melhor do que eu. Deus sabe de tudo. Mas eu me prostro diante de Deus, porque esse versículo fala ao meu coração,
que esse é um grande motivo para eu orar desta maneira. Senhor, meu Deus, Pai bendito, Pai santo, adorado Deus, que está a tua igreja, Senhor, uma igreja que durante 60 anos tem ensinado meninos a se portarem diante de ti, Senhor, a abraçarem tua palavra, a agirem corajosamente como Josué, Senhor, não desanimando, trazendo, Senhor, a lei nos seus corações. Ó Deus, essa igreja, Senhor, tem feito essa obra magnífica. Eu te agradeço muito, Senhor, por isso. E eu agradeço especialmente, Senhor, por todos aqueles que lideraram os embaixadores, todos os conselheiros. Eu te agradeço muito, ó Deus, por Ari Carneiro, irmão Ari Carneiro, que tanto ajudou a minha geração, Senhor. Ó Deus, aqui, depois de alguns outros, tem o irmão Paulo, Senhor. Ó Deus, eu te peço por ele, Senhor, por seus auxiliares, conselheiros auxiliares, não os deixe desanimar, Senhor. Ajude-os. Coloque em seus corações cada dia, Senhor, um vigor, um amor, Senhor, por esses meninos, por esses adolescentes, para que eles nunca desanimem, Senhor, mesmo, ó Deus, diante de desafios. Tenho certeza que alguns como eu, Senhor, alguns como eu estão dando trabalho para o irmão Paulo. Mas eu te suplico, Senhor, não deixe o teu servo desanimar em nome de Jesus. Pai santo, amado Pai, mas eu quero te implorar, Senhor, ó Deus, quero te implorar por aqueles meninos, Senhor, que estão andando por aí, aqueles meninos que são parentes nossos, Senhor, amigos, vizinhos, eles estão sem conhecimento da tua palavra, ó Deus, estão sem a vacina contra o pecado. Ó Senhor, ajude-os, Senhor, e que essa embaixada, Senhor, o irmão Paulo, seus conselheiros, que essa igreja possa ser um instrumento, Senhor, vivo em tuas santas mãos, possam ser príncipes teus, Senhor, que não desanimem nunca em trazê-los, Senhor, trazer esses que não são embaixadores, esses que estão caminhando, Senhor, sem direção, e que o caminho que para eles parece tão bom, tão direito, o final é caminho de morte, Senhor, como diz a tua santa e bendita palavra. Ó Deus, abençoe, Senhor, abençoe, ajude, Senhor. Ó Deus, eu te suplico pelo ministério pastoral do pastor Rogério aqui nessa igreja, abençoe o pastor Rogério, Senhor, tome em tuas santas mãos, abençoe, ó Deus, essa igreja no seu caminhar, abençoe, tudo isso coloco diante de ti, Senhor, não é o meu nome, mas no nome santo, poderoso, no nome de Jesus, amém, Senhor, amém, que Deus nos abençoe. Uma vez embaixador, sempre embaixador do rei. Amém, amém, igreja, que Deus os abençoe. Irmão Paulo, muito obrigado pela oportunidade, fico feliz demais de estar aqui junto com os irmãos, muito obrigado.